As relações humanas. As relações humanas são o meio pelo qual nos relacionamos uns com os outros neste mundo. Mas desenvolver a habilidade das relações humanas é uma arte. E é uma arte que deveria ser nutrida, que devia ser incentivada e que devia ser ensinada. Não só no seio familiar, mas também nas escolas. Já falei de que esse é um dos grandes handicaps do sistema de ensino. As sociedades mais desenvolvidas do mundo, no seu sistema de ensino, desde a mais tenra infância, procuram desenvolver esses atributos, essas qualidades, esses skills nas crianças para que elas possam ter relacionamentos saudáveis, aprenderem a desenvolver relacionamentos saudáveis entre as pessoas. Há várias formas de desenvolvermos essas aptidões, porque essas aptidões são inatas, porque todos nós nos relacionamos através da fala. E a fala é a ferramenta para que nós nos relacionemos uns com os outros e possamos viver em família e em sociedade. Em tudo na vida, tudo nesta criação, está sujeito a leis. Que são essas leis naturais que dão a noção de ordem e dão um sentido de ordem a tudo aquilo que nos envolve e a tudo aquilo que nos rodeia. Assim, podemos aprender sobre relações humanas com filósofos, na literatura, na filosofia, nas regras de boas maneiras e costumes, mas uma das fontes que para mim se tornou realmente uma fonte inspiradora para que eu pudesse aprofundar um pouquinho mais e conhecer estas leis dos relacionamentos humanos, tem sido e é através do estudo de biografias. O estudo de biografias que são, no fundo, a história de personalidades que se distinguiram nas mais variadas áreas da existência humana e que todas elas, sem exceção, possuíam e dominavam algumas das técnicas de relacionamento humano, do saudável, nutritivo e que contribuía para o progresso do indivíduo, mas também para o progresso com aqueles que nos relacionamos e com aqueles que não nos relacionamos, com a sociedade em geral. Então, as biografias, a forma como essas pessoas alcançaram os seus objetivos, puseram em prática os seus projetos, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Certamente que se identifica com aquilo que eu estou a dizer. Então, as biografias são uma fonte fantástica para nós aprendermos algumas dessas técnicas que permitiram que essas pessoas pudessem alcançar os seus objetivos e deixassem um legado para o futuro sobre o qual nós procuramos aprender a cada momento. Vou então contar-vos duas histórias sobre uma personalidade sui generis e que tinha características ímpares. Ele chamava-se Andrew Carnegie e foi o fundador e o grande impulsionador da indústria do ferro e do aço, das fundições, nos Estados Unidos da América, no início do século XX. Andrew Carnegie, embora nunca tivesse muitos estudos, cedo se distinguiu pela capacidade de organização e pela sua genialidade, desde criança. Então esta história é deliciosa e eu vou contar-vos. Em determinado
momento da sua infância, teria os seus 10 anos, ele apanhou dois coelhos, construiu-lhes um espaço para eles poderem ficar, mas faltava-lhe uma coisa importantíssima. Faltava-lhe o alimento. O alimento para poder alimentar os coelhos e, eventualmente, depois criar uma coelheira, porque os coelhos reproduzem-se muito rapidamente. Andrew Carnegie, da tenra idade, se apercebeu de que o ser humano, as crianças e as pessoas em geral, aquilo que uma das coisas que dão mais importância é ao seu nome. O serem chamados pelo seu nome. Já agora, sabia que uma pessoa, o homem médio em geral, nutre mais interesse pelo seu nome do que por outra coisa, outros nomes quaisquer. Todo e qualquer nome que possa exigir. O interesse maior é sobre o seu nome. Então, quando nós tratamos alguém pelo seu próprio nome, nós estamos, de alguma maneira, a respeitá-lo, a elogiá-lo, a considerá-lo. E isso tem um tremendo impacto na pessoa. Certamente que já vos aconteceu, a mim já me aconteceu, acontecia-me imenso. Era uma das minhas, e foi essa uma das razões que me fez procurar desenvolver técnicas para que eu não me esquecesse dos nomes das pessoas. E criei algumas mnemónicas que hoje são muito úteis na minha vida para que eu não me esqueça o nome das pessoas. Já vos aconteceu certamente estarem numa conversa com alguém ou encontrarem alguém, quererem tratá-lo pelo nome e não se lembram do nome dele. Essa pessoa, embora nós procuremos sempre disfarçar de uma maneira agradável, mas essa pessoa vai sentir que nós não sabemos o nome dela. E quando nós tratamos alguém sem chamar pelo seu nome, isso causa um impacto. E esse impacto não é positivo na outra pessoa. Por mais que a outra pessoa também seja simpática, adorável, mas ela, no seu interior, reconhece que eu não fui capaz de a reconhecer a ela mesma. Então, a importância dela para mim é nenhuma. Mas voltando então à história do Dale Carnegie, então ele tinha os dois coelhos, construiu uma coelheira, mas faltava-lhe o alimento para poder nutrir os coelhinhos. Como ele se tinha apercebido da importância dos nomes, ele tem uma ideia inteligentíssima. Então o que é que ele faz? Ele vai falar com os amiguinhos, com os outros garotos, mostra-lhes a coelheira e dá uma sugestão a cada um deles. Olhem, se vocês conseguirem trazer comida para alimentar estes dois coelhos e depois aqueles que virão, eu vou batizar cada um dos coelhos com um dos vossos nomes. E em pouco tempo, Dale Carnegie tinha todos os meninos da escola com os nomes atribuídos aos seus coelhos. Vejam só como a importância dos nomes, a importância de saber o nome do outro, de reconhecer o nome do outro, abre o espírito à cooperação. A segunda história, já ele, homem de negócios, já ele tinha começado o seu império do aço. Ele desenvolveu depois outras empresas colaterais, e uma delas era uma empresa que fornecia as carruagens para os comboios. E a grande empresa de caminhonagem, a grande empresa ferroviária de Nova Iorque queria realmente comprar e adquirir novas carruagens. E então haviam dois fornecedores.
Um era o Dale Carnegie e o outro, este nome se calhar também vos soa um bocadinho mais reconhecido, chamava-se Pullman. Era o Sr. Pullman que veio depois, que fundou esse mercado que depois hoje nós conhecemos por autocarros, mas tem a ver também com a ferrovia e até em determinadas áreas dos transportes, como os transportes de luxo, não é? Acontece que os dois viviam em competição ferrenha. E então baixavam os preços, um punha um preço, o outro baixava o preço e viviam nesta disputa, nesta competição ferrenha, muitas vezes diluindo inclusive as próprias margens de lucro do negócio. E então eles marcam uma reunião com o cliente que queria comprar e entre eles os dois, o Sr. Carnegie e o Sr. Pullman, em Nova York, com o Conselho de Administração da Pennsylvania Railroad, que era a empresa, a companhia que iria comprar as carruagens. Então, quando eles chegaram a Nova York, sentaram-se e o Sr. Dale Carnegie disse: Sr. Pullman, esta guerra que nós estamos a fazer, esta guerra comercial, só nos está a prejudicar a ambos. Nós não ganhamos nada em continuarmos com esta estratégia de nos denegrirmos um ao outro e desta concorrência através dos preços. Nem conseguimos servir os nossos clientes da melhor maneira, porque eles têm dificuldade depois em escolher. Então, o Sr. Carnegie disse, Sr. Pullman, e enunciou todas as vantagens de uma cooperação entre as duas empresas. Bom, quando terminou, o Sr. Pullman ouviu atentamente, escutou com o máximo de atenção, mas não ficou totalmente convencido. E olhou para ele e disse-lhe, então, e qual o nome que teria essa companhia? De uma forma muito sorridente e pausadamente, o Sr. Carnegie responde ao Sr. Pullman. Sr. Pullman, a nossa companhia, esta companhia que iremos formar, vai ter o nome de Pullman Palace Car Company. O Sr. Pullman respirou fundo, olhou para ele e disse, bom, nesse caso vamos encontrar-nos, vamos voltar a esta reunião com o Conselho de Administração para apresentarmos uma proposta formal sobre a encomenda que vai ser feita e nós os dois agora seguimos para o meu hotel e vamos detalhar a forma como esta empresa vai ser criada. O Sr. Carnegie lembrou-se da história dos dois coelhinhos e como tinha resolvido a situação quando encontrou os dois coelhinhos e queria desenvolver uma coelheira e não tinha capacidade para alimentar. E então como conseguiu, através do reconhecimento dos nomes, da importância que as pessoas têm no reconhecimento dos seus nomes, conseguiu resolver o assunto. E usou exatamente a mesma técnica com esta situação empresarial. Então, isto é uma lição e é também uma lei do funcionamento das relações humanas. A importância de nós aprendermos e desenvolvermos a capacidade de memorizar e tratar o outro pelo seu nome próprio. Se formos capazes de fazer isto, vamos criar grandes oportunidades de reconhecimento, cooperação com o próximo. Se não fizermos isto, teremos dificuldades de nos relacionar e alcançar a cooperação das outras pessoas.
lembre-se, lembremos-nos sempre de que o nome de um homem é para ele o som mais doce e também o mais confortante que ele pode ouvir. Então, queridos amigos, uma das técnicas para desenvolver relações humanas com qualidade, com eficácia e com eficiência, para que possamos obter cooperação, é tratar o outro pelo seu nome próprio e usá-lo quando nos relacionamos com eles.